O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ele ser tentado. E lá no deserto estava Jesus e o Espírito Santo. Você e Deus. Deus quer que você amadureça, Ele não quer que você dependa de ninguém. Ele quer te ensinar diretamente. É isso que eu quero te chamar a atenção hoje. Deus quer te ensinar diretamente. Ele quer Ele te ensinar o Evangelho puro. Mas isso foi uma promessa de Jesus. Foi o próprio Jesus que prometeu isso. Lá em João 14 ele diz: Espírito do Consolador lembrará a vocês de tudo que eu tenho dito. Ele ensinará todas as coisas. Então tá, vamos lá, vamos a um dos vídeos mais sérios que eu já fiz na minha vida. Para de depender de pastor e para de depender de seres humanos. Unicamente, para de depender deles. Você não precisa mais depender de uma pessoa única, ou de uma seita, ou de uma religião, ou de qualquer outra coisa para aprender sobre Deus, para ter um relacionamento com Deus. Não precisa. Quero deixar bem claro no texto de Hebreus, que fala sobre a nova aliança. Farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Esse texto de Hebreus é muito legal. Primeiramente, é muito legal você ter um pastor, você ter um líder, ser acompanhado. Muito legal, muito bacana. Mas eu posso te garantir que aprender diretamente com Deus é algo surreal. Eu não tive alguém, quando eu me converti, que faz 13 anos que eu me converti, eu não tive alguém que me acompanhasse ou alguém para pedir ajuda. Não tive uma pessoa assim, não tive um líder para isso. Graças a Deus eu me mantive na fé e consegui amadurecer com a Bíblia. Isso que eu li em Hebreus faz muito sentido e é muito pesado, porque ele chama a gente para um amadurecimento. Deus quer que você amadureça, Ele não quer que você dependa de ninguém. Ele quer te ensinar diretamente. É isso que eu quero te chamar a atenção hoje. Deus quer te ensinar diretamente. Ele quer Ele te ensinar o Evangelho puro. A gente sabe que por mais que a gente seja amigo de Jesus, a gente sempre tem um lado carnal que pode manipular de alguma forma um ensinamento. Então a gente tem que estar sempre passando na peneira da palavra aquilo que a gente aprende. Questiona tudo que você aprende. Questiona com a palavra. Compara tudo que você aprende com a palavra. É o que eu faço. E sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse vídeo meu agora, você que está ouvindo, e você tem que questionar ele. Você tem que pegar e ir lá na Bíblia e questionar o que eu estou falando. O que eu estou falando aqui está em Hebreus capítulo 8. Você precisa aprender de uma forma pura. Deus prometeu que Ele ia te ensinar. Pega a sua Bíblia e vai consumir ela a ponto de você viver, escrever ela no seu coração. Isso que eu estou falando está escrito em Hebreus, mas isso foi uma promessa de Jesus. Foi o próprio Jesus que prometeu isso. Lá em João 14 ele diz: e o Espírito do Consolador lembrará a vocês de tudo que eu tenho dito. E Ele ensinará todas as coisas. João 14. Pode ler que eu não estou falando da minha cabeça. Deus vai te ensinar todas as coisas. O Espírito Santo quer te ensinar o Evangelho puro. Lá em Efésios no capítulo 1, presta atenção, lá em Efésios no capítulo 1, Paulo fez uma oração assim: e peço a Deus que dê o Espírito da verdade, o Espírito do conhecimento a vocês, que façam vocês a conhecerem o Espírito como se deve conhecer. Ele quer que você conheça o Espírito Santo do jeito dele. Ele não quer que você conheça do jeito de ninguém. Você não tem que viver a fé de ninguém, você não tem que imitar ninguém, você não tem que fazer nada baseado na fé de outro. Você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo puro. Você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo direto com Ele. Você precisa ter comunhão com Ele. É Ele todos os dias. A igreja é uma bênção, ela está lá para você crescer junto com os seus irmãos. É bíblico se reunir entre igreja, mas a comunhão é no seu quarto, é você e Deus sozinho. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ele ser tentado. E lá no deserto estava Jesus e o Espírito Santo.
Você e Deus. Lá, no seu quarto, no seu deserto, no seu momento. Foi lá que Jesus aprendeu a lidar com o demônio antes de lidar com o demônio em alguém. Para Jesus expulsar demônio de pessoas, antes ele teve que aprender a lidar com o próprio demônio com a ajuda do Espírito Santo. Então, vai ter um relacionamento com Deus puro, vai atrás de Deus. Ele veio até você, Ele te amou primeiro. Agora vai até Ele, vai descobrir o relacionamento poderoso com o Espírito Santo que você pode ter. Existe um versículo em Efésios que até hoje isso me martela no coração, que eu falo que é algo que a gente precisa desbloquear. Esse versículo, em Efésios 1, diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo age em nós agora. Então, se esse poder que ressuscitou Cristo age em nós, a gente tem que dar vida para as pessoas, a gente tem que passar a vida, a gente tem que ressuscitar pessoas, levar o novo nascimento para as pessoas. É isso que a gente precisa fazer, a gente tem que se afundar, mergulhar no oceano do Espírito Santo e descobrir quem Ele é. Que a gente se encha do Espírito Santo cada dia mais. Então, não dependa de ninguém, não dependa de pastores. Não, você não precisa depender, você não precisa ser inspirado por ninguém. Você não precisa ser inspirado por ninguém, você não precisa ter a sua mente voltada em um único cara que vai te ensinar a palavra. Pega a Bíblia, cara. Pega a Bíblia, porque a primeira coisa que eu descobri é que quando eu leio um livro de alguém cristão, ele me ensina muito. Mas é um negócio absurdo, porque enquanto eu leio 200, 300, 500 páginas de um livro, e para aprender algo, eu leio um versículo da Bíblia e fico o dia todo pensando nesse versículo. A fonte de Deus, ela não vai terminar. A do homem termina. Então, não dependa, desprega um pouco das pregações, desprega um pouco do seu pastor, desprega um pouco do pastor que é famoso, que você é fã daquele pastor, desprega dele. Vai direto para a Bíblia, que você vai ter um resultado infinitamente melhor. Você vai mergulhar no oceano do Espírito, no oceano da graça, você vai descobrir algo novo. E principalmente, qual que é o maior benefício disso? Se virar sozinho. Você vai amadurecer e você vai aprender a lidar com as situações como nunca. O próprio Espírito Santo vai estar do seu lado te aconselhando. Então, mergulha no oceano da graça, mergulha no oceano do Espírito.